Oi, eu sou a Júlia Fernandes, sou aluna da UNB e hoje vou apresentar a parte teórico simulado do experimento 4, referente à matéria de prática de eletromagnetismo. Basicamente nessa etapa a gente vai construir e simular um gerador elétrico e um sistema de indutância mútua. A gente vai ver os resultados dessa simulação e vamos verificar o processo, entender como que é o processo físico de cada uma delas. Então, para começar, a gente vai ver o gerador elétrico, né? E o que é o gerador elétrico? Bom, um gerador elétrico, ele é um dispositivo que vai converter energia mecânica em energia elétrica por meio de uma indução eletromagnética. E isso acontece quando um condutor se move em um campo magnético gerando uma corrente elétrica. Então aqui embaixo eu coloquei uma imagem para vocês de como que é um gerador elétrico por dentro. E o que está aqui no meio é basicamente o que a gente vai fazer no ANSYS, né, na nossa simulação. Aqui a gente tem as bobinas, temos o ímã, e a gente vai ver direitinho daqui a pouco. Bom, então basicamente, como eu disse anteriormente, a gente vai simular um gerador elétrico em 3D, e para isso a gente vai utilizar o software Ansoft Maxwell. Bom, esse nosso gerador, ele vai ter 4 bobinas, conforme o roteiro do experimento. Eu sou do grupo C, então lá no roteiro especificado aqui do grupo A ao F, o gerador teria que ter 4 bobinas. E a espessura para o nosso plano 3D é de 2 milímetros. Depois que a gente obtiver os resultados da simulação, a gente vai gerar um gráfico da corrente induzida pelo tempo. Então a gente já pode partir para a simulação. Aqui eu estou com o Maxwell aberto, vou vir aqui no plano 2D. Primeiro a gente vai fazer toda a construção do nosso gerador nesse plano 2D, né, para depois passar para o tridimensional. Então, para começar, a gente vai fazer um retângulo aqui simétrico a esse nosso ponto de referência. Então, ele vai ter 6 quadradinhos por 4 em cima do eixo X, que é 3, 6, e embaixo também 3, 6, 3, 6. Agora a gente vai fazer um círculo, e esse círculo vai ser tangente ao nosso retângulo. Bom, vamos selecionar o retângulo e eu vou usar essa ferramenta aqui de Intersect, que basicamente vai apagar tudo e deixar apenas só as figuras que estavam se intersectando, né? Agora eu vou fazer uma base para esse ímã, né? Isso que a gente acabou de construir vai ser o nosso ímã. Então, esse aqui. E agora nós vamos fazer a nossa bobina. Certo? Então, vou vir aqui, dar um espaço. E essa aqui é a primeira bobina. Agora, eu vou usar essa ferramenta para duplicar. Eu quero 4 bobinas dessa, então vou colocar aqui o total de bobinas e vou dar um OK. Então, aqui ele já fez as 4 bobinas, certo? Vou agora fechar esse nosso gerador. Aqui assim. Então, esse aqui é o nosso gerador no 2D. Agora a gente vai vir aqui em Maxwell e criar um plano 3D. Conforme o roteiro, no plano 3D ele tem que ter 2 milímetros de espessura, né? Vou dar um OK. Então tá aqui o nosso gerador, certo? E agora a gente vai especificar o que é cada coisa, certo? Então o que nós vamos fazer? Vou vir aqui em Solids. E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse círculo, esse último círculo que a gente fez. Eu vou nomear ele de círculo JF, que são as minhas iniciais, e o final da minha matrícula, para evitar plágio, certo? E vou aplicar uma transparência nele. Vou deixar mais ou menos aqui. E agora a gente consegue ver as nossas bobinas, o ímã, perfeitamente. Bom, o que eu vou fazer agora é vir aqui e selecionar todas essas bobinas. Selecionei as bobinas, agora eu venho em propriedades
E todas elas vão ser de cobre. Então, eu seleciono o material de cobre aqui. Opa. E vou trocar a cor delas também, vou deixá-las nesse marrom. Então, tá aqui. Agora, eu vou nomear cada uma dessas bobinas. Vou colocar esse aqui, bobina 1, JF, minhas iniciais e o final da minha matrícula. Dá um OK. E fazer isso para todas as outras. Essa aqui vai ser a bobina 2, JF63. Deixa eu copiar aqui. Essa vai ser a 3. E essa vai ser a 4. Então agora o que nós vamos fazer é selecionar o material desse nosso ímã, né? Então, a gente vai vir aqui, eu vou nomear de ímã JF63. O material dele vai ser de ferrite, é um ímã de ferrite. Então, tá aqui. E aqui tá o nosso gerador, né, já com todos os componentes definidos. Então agora a gente vai vir em Maxwell 3D, Solution Type e vamos mudar aqui para transiente. Feito isso, a gente vai selecionar todas as nossas bobinas. Vamos vir aqui em Excitação e Edge Effects. E vamos selecionar todos esses. E dar um OK. Agora a gente vai selecionar essa parte do nosso gerador, essa parte do meio. Vamos vir na nossa árvore de projeto, Model, Motion Setup. E aqui nós vamos colocar ele para rotacionar, porque ele tem que girar, né? Essa parte do nosso gerador, ela tem que girar. Então, mudei aqui, vou vir aqui em Mechanical, e aqui tem que ser 360 graus por segundo. Vou dar um OK. Bom, a gente vai vir agora e selecionar todas as bobinas novamente. Certo? Vamos vir aqui em Mesh Operation, Inside Selection, e vamos dar um OK. Aqui na árvore a gente vai vir em Análises, adicionar uma solução de setup, né? Aqui vai ser 1, aqui tem que ser 0,1, aqui a gente vai colocar 1 e 0,1. E vamos adicionar a lista. OK. Agora eu vou selecionar novamente todas as bobinas. Vou vir em Edit, Surface, Section e vou deixar aqui no plano XY. Certo? Agora eu vou selecionar novamente essa seção e vou adicionar uma citação com a Terminal. E aqui eu vou colocar 1. Prestando atenção no sentido, né? Vocês viram que o vetor estava para cima. Então, a gente vai vir aqui em excitação e vamos criar um wide, wide. Aqui a gente vai colocar o nome que a gente deu para as bobinas, certo? Então, aqui eu vou chamar de bobina 1,
JF 63, né? Ctrl C. E aqui no tipo a gente vai colocar external. Vamos dar um OK. Eu vou fazer isso para cada uma das bobinas. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que essa aqui vai ser a 2. Então, dá o nome e o tipo. E agora, por último, a quarta bobina, né? External. E OK. Bom, agora a gente vai associar cada coiterno a cada bobina aqui. Então, essa primeira, a gente vai vir aqui em ADD. Essa vai ser a bobina 1. Essa vai ser a 2. Três e a 4. Bom, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora para essa facezinha de cima. Então, com o botão direito eu venho aqui em selecionar faces, seleciono só essas de cima das nossas bobinas e vou fazer a mesma coisa. Coiternal. Aqui eu vou mudar a direção, né, que tem que ser a mesma. E vou dar um OK. E vou associar para cada uma das bobinas. Então, essa aqui é a bobina 1. Essa aqui é a 2. Essa é a 3. E por fim, a 4. Feito isso, a gente vai colocar uma corrente, né? Uma corrente inicial para cada uma dessas bobinas. Então aqui eu vou vir em propriedades. Eu acho que eu consigo selecionar tudo. Deixa eu ver. Vamos testar. Eu não consigo selecionar tudo. Então vamos fazer um de cada vez. Então aqui eu vou colocar uma corrente inicial de 1 ampere. E vou fazer isso para as demais. Vamos ver. Vamos ver. Bom, e aqui agora a gente atribuiu uma corrente inicial para cada uma das 4 bobinas. Agora a gente vai selecionar todas essas seções que foram feitas, certo? E vamos aqui em estação, external circuit e vamos editar. Aqui a gente vai em editar circuito e ele vai abrir para a gente uma nova janela. Basicamente o que a gente vai fazer aqui agora é criar um circuito para cada uma dessas bobinas. Então, a gente vem aqui, abre um novo projeto, vem em componentes e vamos arrastar aqui, ó, wide, certo? Vou procurar agora, deixa
fazer novamente. Aqui, ó. Dedicate, vamos vir aqui em wide, joga pra cá. E aqui na árvore a gente vai procurar agora um resistor, que senão ainda não tá. Aqui, ó. Resistor. Então agora nós vamos montar bonitinho o nosso circuito, né? Basicamente, esse resistor vai estar em paralelo com o nosso indutor, né? E a gente vai ligar eles num terra. Esse resistor, ele tem que ser de 1 miliohm. Esse indutor, eu vou colocar o nome dele de... eu tenho que colocar o nome dele com o mesmo nome que eu dei para as minhas bobinas, exatamente igual. Então aqui vai ser bobina 1 JF63. Certo? Vou dar um aqui. Vou só ajeitar aqui pra gente montar o nosso circuitinho. Então tá aqui, agora eu já posso ligar. Certo? Agora eu vou vir aqui e adicionar um terra nessa ponta. Vou copiar esse circuito, porque vai ser o mesmo para as outras bobinas, só vai alterar o nome. Então eu vou copiar e colar eles aqui. Acho que eu não copiei. Ctrl C, Ctrl V. Então, vou colocar ele aqui do lado. Ctrl V. E Ctrl V. Certo? Só vou trocar o nome. Esse aqui vai ser 2. Esse aqui vai ser o 3. E esse aqui vai ser o 4. Então, tô aqui com os circuitos prontos. Vou vir aqui em Maxwell Circuit e vou exportar. Vou jogar na área de trabalho com o nome gerador circuito Julia 63. Bom, salvei aqui. Agora a gente vai voltar para onde está o nosso projeto, certo? E aqui a gente vai importar o nosso circuito. Então, o gerador circuito Julia 63, SPH, abrir. E aqui ele já associou cada circuito a cada bobina, só pelo nome, né? Por isso é importante colocar igual quando a gente for fazer o circuito. Então aqui vou dar um OK, certo? Então basicamente o que a gente tem que fazer agora é criar uma região. Então aqui eu vou criar, aqui vai ser 50, 50, aqui eu vou colocar, sei lá, 70, e aqui 70. E vou dar um OK. Então nossa região foi criada. Vamos validar nossa simulação, né? Que tá tudo certo aparentemente. E agora nós vamos preparar para simular. Então, vou salvar aqui o projeto de novo na área de trabalho. Gerador elétrico JF63. E vou salvar. Agora ele está preparando a nossa simulação, então ele deve demorar um pouco. Quando terminar, eu volto e mostro para vocês. E ele já fez a nossa simulação. O que eu fiz? Eu selecionei um plano XY, vim aqui em File Overlays,
Selecionei o vetor e aqui ele criou, né, nossa simulação. Então, basicamente, a gente consegue ver aqui um fluxo ao redor das nossas bobinas e esse fluxo, né, esse fluxo de campo, ele segue a direção da corrente. Se a gente pegar pela regra da mão direita, né, a corrente está aqui e ele está indo no sentido anti-horário. Isso. Agora, que a gente consegue fazer também, vou dar um zoom aqui para ficar melhor, né? Para vocês verem que todas as bobinas estão no mesmo sentido. Então, agora o que a gente consegue fazer também, que para mim é o mais legal, é criar uma animação, né? Com essa animação a gente consegue ver com perfeição como que funciona esse gerador. Então, ele tá salvando aqui. Vamos esperar um pouco. Então, tá aqui a nossa animação, ele girando, né? E aqui, conforme ele vai girando, a gente consegue... Opa, sumiu, mas a gente conseguia ver os nossos vetores, né? Referente aqui, ó, ao nosso campo, né? Então, é basicamente assim que funciona um gerador, certo? Bom, então voltei aqui com o gráfico. Essa parte eu tive um pouco de dificuldade, como vocês podem ver pelo corte do vídeo, certo? Mas esse é o nosso gráfico de corrente em relação ao tempo, né? Ele tá mais curtinho aí porque eu coloquei um tempo menor, então ele ficou assim. Vocês podem ver que ele começa com uma corrente pequena, depois vai aumentando e diminuindo, e fica assim conforme o tempo vai passando, certo? Bom, então voltando aqui para os nossos slides, esse aqui foi o nosso gráfico, né? O gráfico que a gente obteve. Tirei um print só para ficar melhor aqui, para mostrar. Então agora a gente vai entender um pouco sobre o processo físico, né? Dessa simulação. Então a gente viu que um gerador ele converte a energia mecânica em energia elétrica por meio do fenômeno da indução eletromagnética, descrito por Faraday. E no processo físico, basicamente o que acontece é o movimento de um condutor em um campo magnético, que é basicamente um fio ou a bobina, ela gira dentro de um campo magnético gerado por ímãs ou eletroímãs. No caso da nossa simulação, a gente fez com bobinas, né? Então, é isso. A gente também tem a variação do fluxo magnético, que basicamente o movimento altera o fluxo magnético através da bobina, induzindo uma corrente elétrica. Isso aí seria a lei de Faraday. E por fim, a gente tem a força eletromotriz induzida. A variação do fluxo magnético gera uma força eletromotriz que impulsiona os elétrons, criando uma corrente elétrica. Bom, partindo agora para a nossa segunda parte, a gente vai ver um pouco sobre o sistema de indutância mútua. O que é um sistema de indutância mútua? Basicamente, esse sistema de indutância mútua, ele ocorre quando a variação da corrente em uma bobina gera um campo magnético que induz tensão em outra bobina próxima. Esse princípio é a base de transformadores e de acoplamentos indutivos, permitindo a transferência de energia sem contato direto. Então, o objetivo aqui a gente vai simular um sistema de indutância mútua entre duas bobinas, utilizando o mesmo software que utilizamos anteriormente, né, nas outras simulações, o Ansoft Maxwell. Então, vamos para a simulação. Para começar, eu abri um projeto 3D no Maxwell, certo? Aí eu fui ali em Draw, User Define Primitive, e aí a gente vai fazer como se fosse uma espira, né? Então, ali eu tô definindo os valores de raio de mudança. O pitch a gente colocou em 0, 10 voltas, certo? E ok, esperar um pouquinho, porque essa parte demorou um pouco no computador. Então, como vocês podem ver, já apareceu aí a nossa primeira espira, que eu vou chamar de espira, tá? Eu acho que vai ser o nome mais adequado. Então, agora eu voltei em Draw
e fiz o mesmo processo, só mudei alguns valores, porque agora a gente vai fazer uma outra espira que vai ser um pouquinho maior, né? Então aí mudei alguns valores, como vocês podem ver, o raio de mudança continuou o mesmo e o tanto de voltas também. Ele só ficou um pouco mais largo, vocês vão ver aí quando gerar, né, a nossa espira. Então tá aí a nossa segunda espira, vocês podem ver que elas estão uma em cima da outra, e é exatamente o que a gente vai arrumar agora, né? Bom, então como vocês podem ver, agora eu vou usar a ferramenta Move para mover uma dessas espiras um pouco para cima, certo? Não ajeitei direitinho porque agora a gente vai ajeitar aí nas propriedades, né? Então eu coloquei 0,020 para deixar ela bem centralizada, apenas com 20 milímetros de altura em relação ao eixo Z. Dei um OK. Aí o Maxwell travou um pouco, mas eu esperei e ele voltou. Então ficou assim, eu dei um zoom para ficar melhor de ver. E agora a gente vai fazer as linhas, né, para puxar... Como que eu posso explicar? Para puxar como se fosse a continuação dessa espira, certo? Vocês vão ver direitinho daqui a pouco. Então eu usei aquela ferramenta ali do cantinho, que eu esqueci o nome agora, mas tá ali. Centralizei bem no centro, coloquei bem no centro desse quadrado, né? Fiz 2 linhas e apertei a opção Done. E fiz a mesma coisa pro outro lado, só que do outro lado eu fiz 3 linhas. Coloquei a linha no centro, vocês vão ver aí, tive um problema pra colocar a imagem no lugar certo, né? Então, aí eu centralizei e fiz 3 linhas. Vocês vão entender por que daqui a pouco, quando a gente for ajeitar essas dimensões. Então, vamos lá? Então, agora que eu fiz, o que eu vou fazer vai ser mexer nas propriedades, né, dessas linhas que a gente fez ali. Então, só mudei o do meio, coloquei 0 e... e o outro a gente criou uma variável de distância, né? A gente vai colocar ela com um valor de 20 milímetros. Então, aí no valor coloquei 20 na unidade milímetros, certo? Então, a gente colocou essa variável aí. Copiei e colei o que estava em cima, na linha de baixo, e fiz uma única mudança, que foi colocar a segunda posição em 2 milímetros. Aí eu coloquei menos 2, mas eu acho que é pra ser 2. Eu arrumei depois, então é pra ser 2. Agora eu vou ali na segunda linha que a gente fez, né? Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V na linha de cima e mudar apenas a primeira posição, que se eu não me engano vai ser de 100 milímetros. Então, ali vocês já podem ver a linha, né? Que ela ficou um pouco maior. Agora, para as outras linhas que a gente fez no início da espira ali, né? A gente vai trocar também alguns valores. Então, o primeiro, o point 1 permaneceu igual, dei Ctrl+C, Ctrl+V na linha de baixo e mudei a segunda posição e a posição Z também. Coloquei a variável da distância que a gente criou lá em cima, certo? Fiz isso para essas 2 linhas aí.
mudando a segunda linha que a gente fez, né? Dei Ctrl+C, Ctrl+V da primeira. E o que eu fiz na segunda linha foi manter o que estava, só subtrair 2 milímetros da nossa variável de distância, certo? Porque ela tem que... Como que eu vou explicar isso pra vocês? Vocês vão ver melhor quando gerar a imagem, mas ela tem que ir pra baixo, assim. Certo? A linha tem que descer e depois virar. Vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Aí a última linha eu mudei também. Percebam que o que eu tava falando, que a linha desceu. E o que eu esqueci de fazer foi colocar... Acho que não salvou, na verdade. Deu um problema no Maxwell. E eu tive que colocar de novo a posição de 100 milímetros ali. Vocês vão ver que eu vou mudar de novo, mas vão ficar os mesmos valores. E assim ficou nossas linhas, né, de criação. Agora, o que eu vou fazer vai ser selecionar essas duas linhas, né, que a gente fez no início da Inspire e no final. Vou ali, ajeitei para vocês verem melhor. Vim ali em Type, escolhi a opção retângulo e vai aparecer essas duas opções, que é Widget e a de baixo. A gente vai colocar ela como 1.4 milímetros, que é a espessura da nossa espira, né? Então elas vão ficar bem alinhadas como se fosse uma continuação mesmo. Então, depois de fazer isso, a gente vai unir elas para ser uma peça só, certo? Então, eu estou selecionando aí as linhas, como vocês podem ver. Linha 1, linha 2... E aí fui lá na primeira espira, né, que a gente conectou. Selecionei ela também. Antes de continuar, eu lembrei de renomear as nossas espiras. Então eu coloquei as iniciais do meu nome e o final da minha matrícula, JF63, como pedido do professor, né, para evitar plágio. Então tá aí de novo as iniciais do meu nome e os números finais da minha matrícula, Julia Fernandes 63. Aí o que eu estava falando anteriormente, né, eu selecionei as linhas e a espira correspondente e eu usei aquela ferramenta ali para unir elas. Então basicamente elas viraram uma só, como se fosse a mesma peça, que é exatamente o que a gente quer. E aí eu fiz a mesma coisa para a espira de baixo. Então, fui lá, centralizei, coloquei as linhas igual a gente fez na espira de cima, né? E aí eu ajeitei para poder ficar melhor a visualização para fazer as linhas. Então aí eu peguei a mesma ferramenta ali da linha e fiz 3 linhas, né? E vou ajeitar as propriedades dessas linhas que a gente fez, igual anteriormente, certo? Então aí eu pausei o vídeo porque é o mesmo processo, né? Então eu fiz tudo e depois voltei para mostrar para vocês. Então tá ali as linhas, certo? E aí vou selecionar as linhas, selecionar a espira, que aí nesse caso o nome dessa espira de baixo é JF63, né? A de cima é JF631. Então, type, retângulo e mudei os valores também para 1.4 milímetros, como vocês podem ver aí no vídeo.
uni, né, todas elas. Bom, e agora a gente vai criar uma caixa que é onde vai ficar nossas espiras, né, nossas bobinas no caso. Então eu nomeei a caixa como box 1 e as iniciais do meu nome, final da minha matrícula, para evitar plágio. E aí eu fui lá e mudei as dimensões, porque deixei ela um pouco transparente para melhor visualização. E também mudei as dimensões dela, porque essa espira tem que ficar dentro dessa caixa que a gente fez, né? As nossas bobinas, no caso. Então aí, nas posições eu coloquei o x igual a menos 80, o y menos 80 e o z em menos 10. No eixo X a gente colocou aí 180, 180 e se eu não me engano a altura no eixo Z vai ser de 50, exatamente. Então ficou assim. E aí o que eu fiz foi selecionar a caixa, né? Fui em propriedades. Eu troquei a cor dela porque ela tava igual a cor das nossas bobinas. Então, eu fiz essa caixa e depois eu ocultei ela, porque a gente vai continuar trabalhando com as nossas bobinas. Então, eu tô fazendo algumas modificações aí. Eu troquei o material dela também, é importante. Troquei logo o material da caixa, porque como eu vou ocultar ela, eu vou mexer só nas bobinas. Então, fui lá, mudei o material das nossas bobinas também, coloquei de cobre, né? Então, tá ali, cobre. Dei um ok. Fiz a mesma coisa pra bobina de baixo. E com isso a gente tem a nossa simulação quase pronta. O que falta é adicionar as correntes, que é o que eu vou fazer agora, certo? Então, o que a gente fez? A gente pega as pontas dessas linhas que a gente desenhou, né? Dessas saídas, dessas espiras, dessas bobinas. Vamos ali em excitação, corrente e vamos colocar um valor de 5 A. Certo? E aí é importante prestar atenção, porque como vocês podem ver aí, nessa primeira linha do nosso cobre, essa corrente está entrando. Então, nessa outra parte do fio de cobre, na outra linha, vamos dizer assim, não é bem uma linha, a gente vai colocar a mesma corrente, só que saindo. Então, basicamente, o que vai acontecer é que em uma ponta a corrente vai entrar e na outra ponta ela vai sair, né? Ela vai entrar, fazer todo o movimento da espira e sair. E a mesma coisa que a gente vai fazer para a bobina de baixo. Então, aí eu coloquei uma corrente entrando de 5 A e uma corrente saindo. Essa parte é muito importante, porque se você fizer errado, a simulação não vai dar certo. Então, é isso. Mudei a direção para ela sair agora, né? Fui na árvore, fui lá em parâmetros e adicionei, fui lá em matriz e adicionei as correntes, né? Aí deu uma travada, mas depois foi. Tem que ter um pouco de paciência com o Maxwell. Então, aí selecionei a corrente 1, a corrente 3. E aí, dei o OK. Então, tá aí. Agora, eu fui em Solution Setup e dei um OK, né? Criei uma solução de setup. Aí o Maxwell também deu uma travada. Queria ressaltar que foi por isso que eu não gravei na hora, né? Porque já estava muito pesado. Então eu não consegui abrir minha câmera. É por isso que eu tô voltando aqui, narrando por cima. Mas, enfim. Eu dei uma pausa aí, só enquanto ele salvava.
E aí depois eu fui em Optimetrics, ADD, e fui parâmetro. E aí fui em ADD de novo, selecionei Decade Count e defini os valores de Start, Stop e Count. Então, ali em Start eu vou colocar, não me lembro agora o valor, mas é 4, se eu não me engano Stop é 5, não, 30 e Count é 35. Não, Count é 5, agora sim. Eu esqueci de colocar ADD de novo, para adicionar os valores que eu tinha colocado. Então, fui ali de novo em The Count, valor de Start 4, Stop 30 e Count 5. E aí, novamente eu esqueci de apertar o ADD, e aí eu fiz de novo, e dessa vez foi The Count, Start 4, Stop 30 e Count 5. E aí eu fui em ADD e dei um OK. Então, ali eu fui na tabela só para mostrar os pontos mesmo, né? Dei um OK. E tá aí, pronto para simular. Então, eu validei a construção, né, das nossas bobinas. E aí, fui em salvar o projeto, coloquei o nome do projeto de JF63, as iniciais do meu nome e a minha matrícula. E aí esperei um pouquinho para salvar. Eu acabei pausando porque demora. Então, eu pausei e voltei quando a simulação já estava pronta. Então, ali selecionei o plano XY. Arrumei para ficar melhor de vocês verem. Então, selecionei um plano XY. Selecionei os 3, na verdade. E fiz o de sempre, né? Selecionei um vetor B, todos os objetos e dei um OK. Então, tá aí a nossa simulação. A gente consegue ver os vetores, o campo do fluxo magnético, né? Então, ele tá indo ali no centro das espiras, né? E fazendo como se fosse uma rosquinha, digamos assim, entre aspas. Então, tá aí a nossa simulação feita, certo? Eu mexi a imagem para que vocês pudessem ver melhor. E foi. Então, agora voltando aqui, vamos entender um pouco sobre o processo físico, né, desse segundo experimento. Basicamente, a indutância mútua, ela é o fenômeno em que a variação da corrente em uma bobina induz uma tensão em outra bobina próxima, devido ao campo magnético gerado. Então, foi o que a gente fez na simulação, né? A gente fez as duas bobinas ali, uma em cima da outra, numa distância de 20 milímetros. Elas estavam em formato de espiras, então por isso eu falei toda hora espira. E o processo físico que está dentro dessa simulação, basicamente a gente tem a criação do campo magnético, que é quando a corrente percorre uma bobina, ela gera um campo ao seu redor, que foi exatamente o que a gente viu nos resultados. Então, a gente tem a variação do fluxo magnético, que se essa corrente variar, o campo magnético também mudará no tempo. A gente tem a indução eletromagnética, que é a variação do fluxo magnético, que a variação do fluxo magnético atravessa a segunda bobina, introduzindo a tensão nela, pela lei de Faraday, né? E foi o que a gente viu também na nossa simulação, né? O fluxo magnético passando por dentro da espira, né? Por conta da indução eletromagnética. Aqui a gente também vai coloquei para vocês a fórmula da indutância mútua, que a tensão induzida é proporcional à taxa de variação da corrente da mobília primária. Então, aqui a gente tem, coloquei a formulazinha, e onde M é a indutância muda medida em Henry. Então, basicamente foi isso. Eu queria agradecer para você que assistiu até aqui.
Aqui estão algumas referências utilizadas nesse vídeo. Tem algumas aí onde eu utilizei para fazer as simulações. Tem o nosso software de simulação. E é isso, muito obrigada.